acredita que o cinema e o teatro colaboram na valorização da vida? Quando nós conversamos sobre vida, ou pensamos sobre a vida, inevitavelmente algumas perguntas começam a surgir. Da onde que vem a vida? Da onde eu vim? Para que eu existo? Para onde eu vou? Resumindo, qual é o sentido da vida? O sentido da vida. Qual é o sentido da minha existência? E aí, as artes, com certeza, elas nos ajudam de uma maneira muito privilegiada para nós produzirmos sentido. O sentido, ele deve ser produzido. E cada pessoa produz sentido. Até uma pessoa uma vez disse, uma pessoa muito famosa, até Dom Helder Câmara, que a gente é jovem enquanto a gente tem uma razão para viver. Então, eu diria, até fazendo agora aqui usando as palavras do Dom Helder, a gente é vivo enquanto tem uma razão para viver. Então, a razão, na verdade, da nossa existência, as razões que nós temos, é que nos ajudam a caminhar, a evoluir como seres humanos, complexos que somos. E o teatro e o cinema, que são duas artes híbridas, porque numa peça teatral, por exemplo, você pode ter lá pintura, escultura, arquitetura, dança, fotografia. A mesma coisa também no cinema. São artes que se apropriam também das outras artes. Então, assim, são privilegiadas até. Então, essas duas artes, agora mais especificamente, elas têm como que, na sua essência, contar histórias. E quando a gente fala contar histórias, eu até lembro do meu pai, quando eu era garotinho, o pai me contando histórias, e contava e repetia as mesmas histórias, e às vezes ele inventava uns floreios, e eu gostava daquilo, eu, meus irmãos, No fundo, aquilo que era? Um teatro, era um cinema, A gente estava assistindo a uma peça, e ali, o pai contando as histórias, a gente ia se identificando ou não com os personagens, Sempre tinha o bom e tinha o mal da história, e aí a gente ia começando a aprender, na verdade, o que são valores, E os valores têm tudo a ver com a vida que é o supremo valor. Então, o teatro e o cinema, eles contam histórias, e nós vamos naquela sala. Hoje a gente fica muito em casa assistindo aí Netflix e etc. O teatrinho e o cinema em casa. Então, a gente assistindo as histórias, a gente começa a se identificar com as histórias, com os personagens, e de repente uma peça teatral, um cinema, ele propicia abrir janelas por onde eu possa enxergar novas possibilidades, novos sentidos. E às vezes a gente se identifica muito, com certos personagens. E a gente sabe que os personagens são criados. Os autores, os redatores, os escritores, eles se inspiram na vida, mas eles colocam sempre uma pitadinha a mais. Eles colocam coisas da sua própria existência, da realidade que eles conhecem, pessoas que eles conhecem. E muitas vezes eles colocam num personagem uma densidade que o personagem pode até simbolizar, retratar um povo, uma cultura, uma minoria. Os personagens, eles têm essa, digamos assim, essa amplitude que nos ajudam realmente a pensarmos de uma maneira que vai além deste corpo que sou eu, deste espaço onde eu estou, para novas possibilidades e novas realidades. Isso, no fundo, é o que é o teatro e o que é o cinema. Nós vamos assistir coisas, no fundo, para, em primeiro lugar,
para consolidar e a gente quer legitimar aquilo que a gente acredita, né? A gente gosta do filme porque de repente é aquele filme, esse filme falou realmente aquilo que eu acredito. Mas também, às vezes a gente vai assistir alguma coisa e se surpreende, porque nós nos vemos retratados na história e a maneira como esse personagem com quem eu me identifico, com a história com a qual eu me identifico, é trabalhado de uma maneira diversa, com outras possibilidades, com outros valores distintos daqueles com os quais eu estou acostumado. Então, nesse sentido, o teatro, o cinema, eles são como que janelas que me ajudam a me expandir, a olhar para possibilidades e nessas possibilidades criar novos sentidos. Porque existo, então, de repente, aquilo que eu vejo como uma coisa que de repente não tem sentido, começa a ter sentido. Até coisas negativas, às vezes, passam a ser coisas positivas a partir dessa reflexão que a gente faz, muitas vezes inconscientemente, algumas vezes conversando com amigos, tá? Da família, outras vezes de maneira introspectiva, intrapessoal, e muitas vezes mesmo de maneira até inconsciente. Quem estuda psicologia vai entender melhor o que eu estou falando. Muitas coisas acontecem no nível inconsciente. E o inconsciente tem um peso muito grande na nossa vida do consciente. Então, na verdade, os personagens, aí para finalizar, nas histórias que nós assistimos, são quase como que alter egos, né? Pessoas, né, que estão aí no meu lugar, mas são um pouco mais, ou por que não, até um pouco menos do que eu sou, né? Mas essas personagens, essas histórias me ajudam a criar possibilidades de sentido para a vida. E nesse sentido, eu penso que é uma bênção, as artes, né? São uma bênção, são uma iluminação para as pessoas que realmente veem a vida como um valor. Qual a importância do cinema e do teatro na religião? Eu gosto de entender religião a partir da etimologia religare, ligar novamente. Tem outras possibilidades, reelegere, reler, né? Reler, mas eu gosto mais dessa religare, conectar novamente. E quando fala de conectar novamente é porque é alguma coisa que estava conectada e agora está desconectada. Estava ligada e agora está desligada. E a gente poderia dizer que nós, seres humanos, pelo menos a partir de uma teologia bíblica, nós somos várias dimensões. Carne, corpo, espírito, alma. E muitas vezes nós falamos dessas realidades de maneira compartimentada, como se fossem bloquinhos separados. Não, a carne, o corpo, a alma, são coisas distintas. Então eu vou para a igreja, então agora é a hora da alma. Eu estou rezando, agora é o meu espírito que está em ação. Eu estou aí namorando, eu estou cozinhando, eu estou trabalhando, agora é o corpo, agora é a carne, né? Então essa falta de conexão muitas vezes leva a gente também a certas esquizofrenias, até religiosas, por desconectar a fé da vida. Então, como as artes podem ajudar nessa conexão? Eu penso que, basicamente, ou pelo menos uma das coisas que ajudam, é a questão do tratamento dos símbolos. As grandes religiões, pelo menos, elas trabalham muito com os símbolos. Luz, água, a semente que morre e que nasce uma árvore, depois dá fruto. E esses símbolos que, em si, eles não precisam falar,
o símbolo não precisa de explicação, mas você olhando para eles cria possibilidades de reflexão, de meditação, que nos ajudam a, de repente, interligar dimensões que a gente tem considerado separadamente. No cinema e no teatro, e também nas outras artes, utiliza-se muito dos símbolos. Vou citar um exemplo. Por exemplo, existe aí uma situação de guerra. Uma família foi destroçada. E aí vários morreram nessa guerra. A família também, vários morreram. E ficou lá, por exemplo, uma criança, ou ficaram 2 crianças. E aí, dessa situação dramática de morte, o diretor, ou que está escrevendo o roteiro, corta para uma próxima cena dessa criança ou dessas crianças plantando uma flor, ou semeando uma planta, ou andando em direção ao sol, em direção ao infinito, ou encontrando alguém pelo caminho. Alguma coisa totalmente diferente daquilo que se viu na cena anterior. Isso é uma jogada simbólica, né? Essa sementinha é um símbolo. Esse sol lá no horizonte é um símbolo. E as religiões trabalham com os símbolos. Então, as artes nos ajudam, então, a criarmos conexões com o universo, conexões conosco mesmos e, por que não, conexões com o transcendente, conexões com Deus. E a arte, a gente vê hoje como a arte está sendo usada também na terapia, na cura de pessoas. A arte-terapia, essa é um estudo, é um curso que existe, arte-terapia, musicoterapia, eu fiz o curso, por exemplo, do psicodrama, que usa o teatro, na verdade, como possibilidade técnica de fazer as pessoas se libertarem de traumas e de certas coisas que atrapalham na sua caminhada. Então, o Moreno, né, que é o grande idealizador do psicodrama. Então, o teatro, o cinema, as artes ajudam muito nessa questão da cura interior, né? Você pintando, você dramatizando, dançando, você está, de certa maneira, trabalhando com questões emocionais, com questões psicológicas profundas, traumas, e colocando isso de uma maneira, entre aspas, artística, poética, e dando um sentido para isso, entendendo melhor quem eu sou, né? Entendendo melhor por que eu vivo, entendendo melhor que muitas vezes as coisas que eu via de maneira negativa, agora eu vejo já de maneira positiva, e que são parte daquilo que eu sou, se integram na minha existência, no meu existir, no meu dia a dia. Você começa a integrar, você vai fazendo com que o símbolo seja mais forte na sua vida, ao contrário do diabolo. O símbolo é aquilo que une. Diabo, a palavra diabo é o diabolos, vem do diabolos, é aquilo que divide. E muitas vezes a gente é muito mais diabólico, né, do que simbólico. A gente mais divide, não só a gente, mas às vezes até divide as outras pessoas, com fofocas, etc. e tal, maneiras de como a gente trata das pessoas, né? E deixa de ser aquilo que é a nossa essência, de ser mais uno, de ser mais integrado, de ser mais conectado conosco mesmos, com as pessoas, com o universo, conectados com Deus. Então eu penso que as artes realmente, aí cinema, teatro, a maneira como trabalham essas dimensões simbólicas nas suas histórias, nos ajudam sim a nós buscarmos mais integridade pessoal, buscarmos um crescimento maior em nossa espiritualidade.